Day trade, uma profissão controversa, com polêmicas perante a mídia. Um lugar que promove traumas em aventureiros de primeira viagem no mercado financeiro e um lugar que forma profissionais de alta lucratividade. Mas por que muitos perdem e outros ganham muito nesse mercado? Como funciona essa modalidade à parte do mundo dos investimentos? Qual o desempenho dos traders bem-sucedidos do Brasil? Qual o motivo de tanta gente se dar mal? Qual o segredo dos que obtêm sucesso? E qual o melhor caminho para se ter um histórico de bons resultados nesse mercado? Essas e outras perguntas serão respondidas neste mais um documentário da Escola Invest. Fique, assista e entenda de uma vez por todas o que é preciso para se ter sucesso no day trading. O day trade, em definição, é um modo de negociação onde se compra, vende ou se vende e recompra um produto ou ativo no mesmo dia. Nos mercados financeiros e na bolsa de valores, em especial, é de um modo onde o trader deve comprar e vender um ativo dentro de um período de funcionamento do pregão no dia. A primeira sessão de day trading no mundo ocorreu nos Estados Unidos em 1971, na bolsa da Nasdaq, que é a segunda maior bolsa de valores do mundo, conhecida por abrigar as ações das grandes gigantes de tecnologia da atualidade. Mas antes de prosseguir, e principalmente se você for um novato no mundo dos investimentos, é importante entender que nos mercados financeiros existem várias formas de se investir e cada forma existe uma estratégia e consciência diferente. A estratégia mais comum e praticada pela maioria das pessoas é o swing trade em ações, fundos ou ativos de renda fixa. O swing trade é uma estratégia de operação na bolsa de valores focada em investimentos no curto e médio prazo. Isso oferece a oportunidade do investidor de se manter posicionado em uma operação por vários dias, semanas ou meses. Nessa estratégia de investimento, o investidor pode acompanhar o movimento real do mercado como um todo, desde o desempenho da empresa que se está comprando ou do setor que se está investindo, como o setor imobiliário, por exemplo. Se bons acontecimentos acontecem no setor ou na empresa no qual se tem a ação, ao longo de um curto período, provavelmente o trader terá bons resultados no prazo de resgate do seu investimento. Uma outra estratégia de investimento se trata do buy and hold, ou apenas holding. Se trata de comprar um ativo e ficar com esse ativo por muito tempo, geralmente por anos. É uma estratégia muito divulgada e que é adotada como parte da estratégia por grandes investidores como Warren Buffett, que ao segurar uma ação com empresas de grande potencial de crescimento, o investidor tem a oportunidade de colher rendimentos bem poupudos no longo prazo. Neste documentário, falaremos de uma estratégia pouco adotada pelos investidores. Sua baixa adoção se traduz pela dificuldade em se manter lucrativo ao longo do tempo, já que é uma estratégia altamente lucrativa, mas ao mesmo tempo altamente competitiva. Aqui, quanto mais experiência, estudo e disciplina, melhores resultados se adquirem ao longo do tempo. O day trade é como um esporte caro de se praticar. No começo, decepções acontecem, dificuldades são enfrentadas, mas é perfeitamente possível se destacar ao longo do tempo. Por conta da exclusiva dificuldade e do seleto e pequeno número de pessoas que se mantêm bem-sucedidas nessa estratégia, o day trading apresenta muitas controvérsias na mídia, repleta de notícias de viés negativo, sensacionalista e até mesmo fake news sobre o assunto. Mesmo assim, para que você fique consciente do que pode enfrentar ao escolher essa estratégia para seus investimentos, iremos te mostrar como os investidores se comportam nessa modalidade. Nos Estados Unidos, onde 63% da população se encontra registrada na Bolsa de Valores, os que escolheram day trading como estratégia de investimento, apenas 20% deles se mantiveram ativos após 2 anos de trading com algum caixa positivo ao longo do tempo, segundo a eToro.
Enquanto no Brasil tivemos apenas 3% da população registrada na bolsa. Apenas 1% dos investidores de day trading conseguiram se manter prósperos, segundo um levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Como você pode perceber, o day trade não é para qualquer um. É uma estratégia muito lucrativa e ao mesmo tempo uma estratégia de grandes riscos financeiros, para pessoas que chegam apenas para se aventurar sem disciplina e sem vontade de vencer o jogo. Obter lucros e bons resultados nessa modalidade está relacionado diretamente ao estudo, disciplina e experiência. Nos mercados financeiros, podemos adotar uma máxima que é: quanto maior a possibilidade de lucro, maior será a sua exposição ao risco. Agora, mesmo com esse alto risco envolvido, ainda há aqueles traders que obtêm lucros consistentes. Em uma análise com 1.218 day traders classificados como experientes, vimos que uma fatia de profissionais conseguiram faturar alto com operações de mini dólar e mini índice. Conforme os dados obtidos com a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, o número 1 do Brasil obteve um lucro bruto médio mensal de R$ 51.900 no período. O segundo day trader que registrou lucro bruto médio mensal de R$ 45.900, e na terceira e quarta posições estão dois traders que faturaram R$ 41.400 cada um. Nesse estudo, feito também pela FGV, pelo menos 62 day traders do Brasil, de um total de 1.218 analisados, tiveram lucro bruto mensal médio acima dos R$ 10.000 por mês. Temos um seleto grupo de mais de 1.200 traders no Brasil, fazendo lucros na casa dos 5 dígitos por mês, operando day trade em negociações diárias e geralmente rápidas, por volta de 11 a 20 dias de trabalho mês. É um tipo de trabalho dos sonhos, que atrai a atenção e olhos de muitos aventureiros. Mas o propósito desse documentário é te preparar e te educar para essa modalidade de investimento, para que a ambição e a vaidade não tome conta das suas ações nesse trabalho. Continue assistindo. A maioria dos traders que acompanhamos e que também obtivemos relatos, e também por experiência da nossa própria equipe, a maior parte deles levavam por volta de 6 meses a 1 ano para terem uma experiência excelente para começar a ter resultados positivos e consistentes no mercado, e mais alguns anos para se tornar um day trader sênior. Os traders que levam a sério essa atividade começam praticando muito no simulador, onde se familiarizam com as estratégias e dinâmicas do mercado. Após alguns meses sendo assertivo com a técnica, a segunda etapa do aprendizado está no aprendizado emocional, onde há um custo financeiro para o trader aprendiz, que deve praticar com dinheiro real para sentir as armadilhas mentais que são evocadas no trader, o que geralmente exige um custo em perdas, para então obter a sabedoria psicológica necessária para a execução bem-sucedida do trabalho em questão. Mas antes de falarmos mais sobre como você pode embarcar nessa modalidade de investimento, precisamos ainda mostrar como os investidores aventureiros têm se dado mal nessa atividade. Isso para que você esteja consciente dos erros e então tentar minimizá-los ao máximo. Antes de tudo, é importante entender que perder faz parte desse jogo. E sim, eu disse jogo. O day trade é o jogo da especulação. E não estamos aqui para te iludir com a promessa de dinheiro fácil em um trabalho suave. Ter sucesso no day trade e viver disso exige esforço tal quanto a um jogador de pôquer ou jogador de futebol. É preciso praticar e praticar. Apesar do futebol podermos praticar quase sempre de graça, ainda assim é preciso investir dinheiro para poder jogar com os melhores, treinar com os melhores e então ter chance nessa carreira. O day trade não é diferente. Você pode praticar gratuitamente, mas os bons resultados exigem estudo e gasto de dinheiro. Day trade é um esporte caro
exige disciplina e uma boa estratégia de recursos. Afinal, você não pode ficar refém dos seus ganhos do day trade. Inclusive, ficar refém do day trade é um dos principais erros dos traders de primeira viagem. Muitos deles chegam com uma vida de escassez, urgência por resultados, uma poupança guardada, sem emprego e muita ambição em vencer o jogo. A urgência leva à negligência, que atropela os princípios básicos do jogo, o que leva então a queimar dinheiro sem usar planejamento, o que leva ao desespero, leva à depressão, leva ao completo desastre. A principal recomendação é sempre a mesma: estude muito e pratique bastante. Day trade não pode ser encarado como uma aventura ou algo do tipo: vou lá brincar um pouquinho. Você quer conhecer e ver como funciona? Pratique gratuitamente no simulador por muito tempo. Seja responsável com seu dinheiro e não aposte sua sobrevivência nisso, sendo um iniciante amador. Entende? Há um pequeno abismo entre o iniciante e o profissional do day trade, onde esse segundo sim pode colocar a sua sobrevivência e prosperidade no trabalho day trade. Pegue esse fio e continuaremos no mesmo nível de raciocínio. Um dos outros vários erros do iniciante em day trade é a vaidade. A vaidade leva a querer mostrar para os outros a vida maravilhosa que ele leva. Um trabalho dos sonhos, possibilidades de grandes lucros e uma vida luxuosa. Sabe aquela história de rico investe e pobre compra iPhone? Pois é, não caia nessa. Rico, claro, usa iPhone, mas para ele, o iPhone não exige uma alta parcela dos seus ganhos mensais. Obtenha seus lucros, reinvista em sua educação financeira, reinvista no seu aprendizado, na aquisição de experiência e somente viva uma vida de luxo quando sua vida te garantir total segurança para isso. Essas são as dicas sérias para você ter uma vida financeira saudável. E tudo isso é parte da mentalidade que você adota como estratégia de trader. E uma mentalidade disciplinada faz toda a diferença. Um trader que precisa trabalhar para sustentar a sua falsa luxúria é mais propenso ao erro, pois em determinado momento ele irá operar na necessidade de alcançar uma meta que não condiz com a sua realidade atual. Adquira um bom coach de finanças, educação financeira e saiba quando é o momento certo para ter uma vida de luxo. Estudar, adquirir experiência é o que os novatos que se dão mal não possuem. E é o que o trader que almeja o sucesso precisa adquirir. Mas mesmo assim, vamos aprofundar no que os traders bem-sucedidos estudam e experimentam. Então, segue o fio dessa ideia para a próxima parte desse documentário. A Escola Invest já está há mais de 6 anos no mercado de ensino e por isso temos diversos relatos e estudos de caso sobre traders mal-sucedidos e também sobre os bem-sucedidos. Além disso, antes mesmo de montar a Escola Invest, nossos mentores já adquiriram experiência e estudos no mercado, com mais de uma década de olho nesse tipo de trabalho. Temos bastante referência no que funciona e o melhor caminho para bons resultados. Então, para entender de uma vez por todas o caminho que os melhores traders adotam como parte dos fundamentos dos seus trabalhos, vamos apresentar de forma breve uma lista do que é importante para adotar como estratégia pessoal. A primeira delas é a disciplina e controle de caixa. A grande parte dos traders iniciantes param por aqui. Quando começa certo, treinando e praticando apenas no simulador, ao passar para as operações com dinheiro real, o controle de caixa e disciplina se tornam fundamentais. Traders indisciplinados costumam arriscar tudo em um único dia, seja para tentar maximizar os seus ganhos ou para recuperar perdas. O problema é que ao tentar maximizar ganhos, o trader pode se deparar com acontecimentos não previstos, uma reversão forte de movimento e uma perda catastrófica. Ou na tentativa de recuperar uma perda do dia, o trader que possivelmente possa estar comprometido emocionalmente arrisca mais para se recuperar de uma perda e nessa tentativa, muitas vezes irracional, perde ainda mais o seu capital,
ou até mesmo seu caixa inteiro em um único dia. Isso acontece muito. A ganância e desespero são sentimentos que devem ser trabalhados no trader de forma consciente e exclusiva. Um dos nossos alunos, uma vez, chegou a se expressar com sarcasmo em relação à necessidade de ter de estudar psicologia para poder operar. Ele começou os estudos acreditando que o investimento era uma atividade unicamente da área de exatas e que apenas matemática era importante. Mas o fato é que a matemática é 30% de tudo que é necessário para se dar bem nessa atividade. Os outros 30% são interpretação de texto, leitura e conhecimentos políticos, econômicos e sociais. E os outros 40% são psicologia de saber como lidar consigo mesmo. A disciplina está em reconhecer seu momento, quando você está emocionalmente comprometido, cansado, perturbado com acontecimentos pessoais e com isso não operar. Ainda também estabelecer com critério o quanto você irá se expor por dia, podendo estipular um controle de caixa capaz de te colocar no jogo em todos os pregões do mês. Você nem sempre se manterá constante nos ganhos dia após dia. E quando acontecer falhas e perdas, você precisa estar pronto para viver o próximo dia. E seguindo esse fio de raciocínio, é que chegamos em uma máxima muito importante para o trader adotar com o seu mindset. Ficar de fora do mercado também é operar. Não são todos os dias que o mercado está bom para você. Saber reconhecer isso é o santo graal do investidor bem-sucedido. Entender que há momentos em que seu psicológico não está confiante para operar. É importante para que você faça operações mais conscientes. Além disso, há momentos em que o mercado não demonstra uma tendência clara e participar do mercado pode ser arriscado. E isso é outro exemplo de momento em que você deve ficar de fora. Aqui, a principal disciplina está em combater um sentimento que já é bem conhecido no mercado financeiro e que em inglês existe um termo para isso, que é FOMO, Fear of Missing Out, ou seja, o medo de ficar de fora. Muitos traders entram na ganância e começam a criar um sentimento de medo de ficar de fora de grandes oportunidades. Esse medo de perder grandes lucros faz com que o trader queira participar de todas as oportunidades e a todo momento. E mais uma vez, a ganância leva à negligência, que atropela os princípios básicos do jogo, o que leva a queimar dinheiro sem planejamento, o que leva ao desespero, à depressão e ao completo desastre. Então, pensando nisso, a pergunta é: quando parar? É preciso parar quando o seu emocional não está bom. Brigou com a namorada, esposa, família, o dinheiro está escasso ou outros problemas estão atrapalhando de forma intensa, é interessante rever o seu momento. Caso não queira deixar o seu dinheiro completamente parado, coloque seu caixa em um ativo mais seguro, como uma renda fixa ou uma ação de empresas de setores essenciais, como água, energia, comunicação e saneamento, e nesse período se recomponha. Como você pode perceber, o principal fator que está entre o mercado e os bons resultados é você. Sua mentalidade é a principal fronteira para que se desenvolva o seu bom desempenho. E seguindo a ideia anterior, agora a pergunta é: quando eu devo investir? A resposta pressupõe que você estudou bastante sobre essa profissão, fez pelo menos alguns cursos sobre mercado financeiro, educação financeira e day trade, e que teve boas práticas nos simuladores. Com isso em dias, você deve investir quando o seu momento emocional pessoal estiverem favoráveis. E como reconhecer isso? Os traders bem-sucedidos geralmente criam um ritual para suas operações. Eles iniciam seu dia cedo, antes da abertura do pregão às 9. Nesse ritual, eles se desligam das distrações por completo e geralmente não há nada em sua volta que o perturbe. E se isso acontecer, o dia não pode ser propício para operar. Nesse momento, é interessante uma breve reflexão pessoal. A mente desse trader deve estar 100% focada na atividade que vem a seguir. Se a mente está agitada logo cedo e com pensamentos sobre tarefas, deveres e objetivos que não estão ligados ao trade,
é importante se desligar disso ou então não operar. Lembra que falamos antes que day trade é um jogo? A concentração aqui é como concentração que atletas profissionais e pilotos de Fórmula 1 fazem antes do treino. Eles param, se desligam de tudo e se concentram apenas na tarefa que precisam fazer. Neste momento de concentração e isolamento, o trader verifica o panorama das principais notícias e acontecimentos do dia. Essa visão e interpretação das notícias econômicas, políticas e sociais oferece indícios de como poderá ser a tendência do mercado nesse dia. Ainda nessa disciplina e concentração isolada, o trader inicia o pregão, analisa a tendência do mercado e posições dos grandes players e toma suas decisões. Concluindo então, você pode sempre induzir um cenário ideal para você se conectar para o trabalho, criando uma rotina e um ritual ideal para se conectar com a concentração e o foco na atividade. Claro, sempre aplicando as melhores práticas de controle de caixa e educação financeira. Com isso bem estipulado, você será sempre capaz de criar momentos favoráveis para operar no day trade. Os traders profissionais faziam suas próprias metas de acordo com as suas necessidades e de acordo com a sua experiência. Há traders que expõem apenas de 1 a 2,5% de seu capital e buscam realizar ganhos de até 5% do capital em garantia. Há outros que fazem menos do que isso ou mais do que isso. Como disse antes, o day trade é um esporte caro e quase inevitavelmente você terá perdas dolorosas no começo e caso você se mantenha constante logo no começo, você será uma pessoa fora da média e digna de um estudo de caso. Claro que é possível, com disciplina e muito estudo é possível fazer as coisas de forma excepcional. Uma meta possível, por exemplo, e que possa proporcionar uma alta escalabilidade para os traders iniciantes seria um caixa inicial em garantia de R$1.000, uma meta diária de ganhos de 5 a 10% em relação ao caixa inicial e uma meta de perdas de 2,5% a 5% em relação ao caixa inicial. Com essa meta, por exemplo, um dia de perda não irá superar um dia de ganhos. Um dia de ganhos irá te colocar sempre o dobro à frente de um dia de perda. Metas de ganho pode soar como algo esquisito, já que nessa modalidade de trading você realiza mais do que isso. A ideia aqui é principalmente para os iniciantes e pouco experientes, é saber lidar com a ganância. Se todos os dias você sai com operações com um ganho estipulado, você pode se autocondicionar na disciplina. A sedução dos ganhos infinitos, entre aspas, é onde muitos traders se afundam. A ganância aqui faz ele querer sempre mais. Mantém o FOMO sempre ligado, ou seja, o medo de ficar de fora, e com isso participa de muitas operações para tentar maximizar o quanto for possível os seus ganhos. Essa falta de metas pode provocar deslizes e drop-downs, fazendo com que o trader entregue tudo o que fez para o mercado novamente. Isso causa frustrações e atitudes impulsivas. Seguir a meta é um exercício de disciplina que pode fazer grande diferença no seu sucesso neste trabalho. Tomando como base os contratos de mini índice da B3, onde o lote mínimo é 1 e equivale a 0,20 centavos por ponto, você pode começar colocando seu caixa em garantia, um montante de R$1.000, e continuar seus estudos por mais 2 ou até um mês, seguindo a meta sugerida anteriormente. Você pode começar colocando em seu caixa de garantia um montante de R$1.000 e continuar seus estudos por mais 2 semanas ou até um mês, seguindo a meta sugerida anteriormente. Mas a grande prova emocional que você irá experimentar está em montantes maiores, pois uma exposição maior do seu capital irá despertar em sentimentos mais cautelosos e prudentes, e ao mesmo tempo a possibilidade de mais lucros pode despertar a ganância. Com montantes maiores, essa montanha-russa de emoções será seu estudo final. Será onde você terá que estudar e aprender a última fronteira para se tornar consistente nesse mercado, considerando, claro,
e você passou por todas as bases de estudo mencionadas anteriormente. O crescimento do seu capital pode ser um crescimento exponencial, caso você utilize a matemática correta. Ao longo do tempo, com muita experiência e confiança, você entenderá que suas metas podem ser ajustadas dia após dia, para mais ou para menos, de acordo com o seu desempenho no dia anterior. Se com um caixa inicial de R$1.000 você atingir a meta de 10% no primeiro dia, então, no segundo dia você poderá ajustar as suas metas com base em um caixa de R$1.100. Então, 10% ao invés de R$100 passam a ser R$110. Dessa forma, o crescimento se torna mais acelerado. Tudo que falamos nesse documentário é parte do guia para iluminar o seu caminho nesse trabalho. Recomendamos muito estudos sobre mentalidade, psicologia e a matemática envolvida no mercado. E para que se torne ainda mais prudente e eficaz, conte com um mentor nos estágios de aprendizado. Melhor do que estudar sozinho é ter alguém para discutir ideias, tirar dúvidas e levantar questões. O day trade é uma atividade que pode ser adotada como uma fonte de renda extra em sua vida. Mas mesmo sendo uma segunda atividade, exige total responsabilidade e dedicação. Porque afinal, além do seu tempo envolvido, com certeza é preciso envolver o seu dinheiro, que também é fruto do seu tempo e suor trabalhado. Encare isso sempre de forma séria e nunca como uma aventura. Até aqui, espero que você tenha compreendido todos os fundamentos que você deve focar para tirar o máximo proveito e desempenho da profissão de day trader. Essa profissão te dará a oportunidade de trabalhar a partir de casa, sem chefe, sem precisar se dedicar ao relacionamento comercial para poder fazer dinheiro. É um trabalho único e exclusivamente dependente do seu talento em operar e fazer boas operações. E a partir de agora, para começar a trilhar o seu caminho de prosperidade, é preciso focar nos estudos da tríade de sucesso do day trader, que é mentalidade, psicologia e matemática. E não pense que será fácil estudar, afinal estamos falando de uma profissão concorrida e altamente lucrativa. Se fosse fácil, qualquer pessoa faria, e nesse momento teríamos milhares de pessoas falando sobre seus ganhos, lifestyles, mas a verdade é que temos poucas pessoas nessa posição. Nós da Escola Invest e nossos mentores já passaram por isso há muitos anos e entendemos o funcionamento de tudo. Por isso, conseguimos passar essas informações com muita sensatez e propriedade de quem já sabe o melhor caminho para essa profissão. Desde o começo desse documentário, falamos sobre a importância de um coach e você deve procurar um para te mentorear. Existem poucos bons coaches no mundo EAD e existem nós da Escola Invest, que possuímos um programa de garantia do seu ensino, certificando o seu aprendizado e garantindo o seu desempenho. Estar por perto de alguém que sabe o que está fazendo e te ensinar isso te coloca anos à frente e te proporciona conhecimento estruturado e otimizado de forma rápida e precisa. O que quero dizer é que estudar por conta própria pode ser menos eficiente, tanto logisticamente quanto financeiramente falando. Logisticamente, pois você terá que gastar muito tempo lendo, procurando o que é realmente válido, testando coisas erradas na tentativa de descobrir se é o conhecimento correto e colocar conhecimentos incertos em sua prática no mercado. Pode te custar financeiramente. Mas mesmo assim, deixo dicas do seu caminho inicial de estudos. Estudos sobre psicologia, comportamento do mercado e mentalidade. Descubra e entenda a metáfora do tubarão e a sardinha. Consistência, persistência e disciplina no mercado. Estratégias para lidar com a ganância e a depressão. Virtudes, princípios e inteligência emocional. Estudos sobre matemática e mercado financeiro. Matemática básica, probabilidade e estatística, conceitos e estratégias de ação do preço. Como fazer um planejamento operacional bem definido. Assertividade e cálculo de relação de ganhos e perdas.
Todas essas dicas acima e muito mais, como análise gráfica avançada, tape reading e análise e interpretação de notícias, além de outros vários fundamentos, podem ser estudados diretamente na Escola Invest, uma plataforma online com aulas gravadas e aulas ao vivo. Você poderá contar com os nossos mentores para tirar dúvidas ao vivo e participar do dia a dia das operações. Para saber mais, acesse www.escolainvest.com.br. Ser trader, de forma geral, é uma das profissões mais empolgantes que existe. A liberdade em poder trabalhar de onde quiser e, ao mesmo tempo, a possibilidade de fazer negócios altamente lucrativos torna essa profissão atrativa e desejada por muitos. Este documentário teve a intenção de alertar e esclarecer você todas as faces desse trabalho. O day trade, em especial, é um trabalho concorrido, pois nesse caso, sim, é um jogo de soma zero, onde temos vencedores e perdedores. Perder faz parte do jogo, e para vencer é preciso disciplina e uma visão profissional do trabalho. Estudar é o caminho. Adquirir experiência e controle do que se faz é necessário para alcançar o próximo nível. Espero que esse documentário tenha sido esclarecedor para você e que te ajude a trilhar nessa profissão com mais cuidado e clareza. Conte com a Escola Invest no seu aprendizado e participe de nossos estudos online sobre mercado financeiro, educação financeira, mentalidade e day trade. Em breve, teremos novos documentários. Um forte abraço de toda a equipe Escola Invest.